Coisa pode ficar feia pra gente. Não foi essa pergunta que eu fiz, caralho! Você acha que o time do Palmeiras joga bem? Você acha, porra? Me responde, caralho! Perigo altíssimo, alerta vermelho no Palmeiras. Flamengo agora tá com a faca e o queijo na mão. Só faltou entrar o Fred. Lembra do Fred? Só faltou entrar o Fred também pra fazer gol. Só os tiozão lá, no ataque. O Ganso? Nossa senhora, o Ganso parecia o Messi no campo. Então, Leila, morra abraçada com o seu treinador. Flamengo, segundo colocado da competição, hoje enfrenta o Mirassol. Clubes grandes vivem de títulos, não de barriga cheia com palavras motivacionais de um treineiro como o senhor Abel Ferreira. Você é tão imbecil que você não consegue enxergar o que o Abel Ferreira faz. A esperança é essa. Porque tá a perigo de perder Brasileirão, tá a perigo de não ir pra frente na Copa do Brasil, porque o Neymar tá bravo e tá jogando bola agora, e tá a perigo de não classificar na Libertadores. É, meus amigos, os palmeirenses agora quase infartam, meu irmão. Quase infartam aí, né? E condenam Abel Ferreira aí, né? Humilham Abel Ferreira aí após o desastre que aconteceu ontem, né? O nosso rival estadual aí nos ajudando, o Fluminense aí, né? E o Flamengo tem totais chances de fuder com o Palmeiras de vez nesse domingo, meus amigos. E os palmeirenses reagem sobre isso aqui desesperado, rezando, fazendo malandra, macumbagem aí para o Flamengo não ganhar do Mirassol. Então deixa o like, se inscreve no canal, hypa com força esse vídeo e bora ver aqui os palmeirenses, porque está muito bom. E compartilha esse vídeo pro teu amigo palmeirense, pô, porque tá muito engraçado mesmo. Bora que bora. Coisa pode ficar feia pra gente. Flamengo, segundo colocado da competição, hoje enfrenta o Mirassol. Lá na cidade de Mirassol, interior de São Paulo. E esse jogo, cara, esse jogo é extremamente importante. E hoje o Flamengo pode reduzir a distância para 3 pontos, só que com um detalhe. 3 pontos e um jogo a menos. Então hoje o campeonato ele pode ficar mais pareado do que a gente imagina. É só olhar o histórico do Palmeiras. O Abel falou isso. Quando questionaram ele sobre, né, a performance ruim nos anos anteriores, ele falou que nem sempre vamos ganhar todas. É só você olhar o histórico do Palmeiras. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o quê? Que antes dele chegar, o Palmeiras era uma equipe perdedora, é isso? O Palmeiras perdia muito. Abel, a gente tá perdendo muito. Com você já há 5, 6 anos no comando. Os seus 2, 3 primeiros anos foram muito bons. O resto, seu trabalho dissolveu. Com a equipe que você tem, o Campeonato Paulista não passa de obrigação. Com a equipe que você tem em mãos, o Campeonato Paulista não passa de obrigação. O Palmeiras está se endividando para trazer os melhores jogadores a você. E você está destruindo alguns jogadores. Você está destruindo o Maurício quando você enfia o cara no banco, depois do cara sair de uma Copa do Mundo eliminando a Alemanha. Você está destruindo o John Arias, fazendo do cara um marcador, fazendo do cara o faz tudo, em vez de colocar o cara pisando na área, em vez de colocar o cara, sabe, de forma aguda, intensa, protagonista como o cara era. O cara abrindo espaço, saindo pelas pontas, tendo velocidade. Da mesma forma que o cara jogou no próprio Fluminense. Você tem destruído o sistema defensivo do Palmeiras, você tem destruído as laterais do Palmeiras e você tem destruído a performance de certos jogadores individuais do Palmeiras. Hoje o Palmeiras é uma equipe sem protagonismo coletivo e sem protagonismo individual. Qual análise fazer? Gente, eu tô perdida. Eu tô perdida. Eu tô mais perdida que o Abel Ferreira. Eu juro por Deus. Eu só quero fazer uma pergunta. Vocês vão entregar o título de novo pro Flamengo? Palmeiras, vocês vão entregar a porra do título pro Flamengo de novo, caralho? Vocês vão entregar a paçoca de novo! De novo! Por isso que eu não cravo, gente. Eu não cravo nada. Apesar do momento que a gente tava brigando ali contra a torcida do Flamengo com narrativas, eu sempre frisei. Cuidado, porque o próprio Palmeiras se prejudica. O próprio Palmeiras se prejudica. É inadmissível um time que investiu milhões. Gente, eu vou falar as mesmas coisas, cara. Entregar esse jogo pro Fluminense. Saiu vencendo o jogo. Tomou virada do Fluminense que não vencia 8, 9 jogos. O Hulk tava sendo vaiado ontem mesmo pela torcida do Fluminense, cara. Que loucura é essa? Gente, como é que você... Gente, cara, numa boa. Não, numa boa. Eu juro por Deus que é numa boa. Você, que é extremamente passa-pano, que é extremamente apaixonado por jogador, por técnico, que é passa-pano do Abel, cara. Você acha, de verdade, olha no fundo dos meus olhos, se você é um marmanjo que já chutou uma bola na vida, você pode me responder? O time do Palmeiras joga bem? Você gosta das atuações do Palmeiras? Ah, Cássia, mas é porque eu ainda acho que o Palmeiras pode ganhar o título. Tá! Não foi essa pergunta que eu fiz, caralho! Você acha que o time do Palmeiras joga bem? Você acha, porra? Me responde, caralho! Se você chutou uma bola pro gol, me responde! Você pode ser burro e não entender de tática, mas é impossível que você não conhece um time que tá jogando mal. Ou você tá se fazendo de otário, ou você faz parte da seita, velho, que o Abel Ferreira montou nessa torcida.
Você é burro? Será que você é tão imbecil que você não consegue enxergar que esse time tá derretendo de novo? Ah, mas e se for campeão, você vai enfiar essas palavras no cu? Posso enfiar no cu. Posso. Mas eu não enfio um treinador e um jogador lá, entendeu? Eu não passo pano. Porque eu acho que um time que investiu como investiu o Palmeiras tem obrigação de ganhar título. Então, se chegar no final do ano e vier o Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores, vou falar muito obrigada, Palmeiras. Graças a Deus ganhou títulos. Ganhou um título ou ganhou títulos. Foi feito um investimento bilionário, perto de um investimento bilionário, pra isso. Porque ninguém investiu o que investiu pra brigar pra brigar na zona de rebaixamento. Certo? Então, o mínimo que o Palmeiras precisa entregar pro torcedor são títulos. Clubes grandes vivem de títulos, não de barriga cheia com palavras motivacionais de um treineiro como o senhor Abel Ferreira. Você é tão imbecil que você não consegue enxergar o que o Abel Ferreira faz. A esperança é essa. Porque tá a perigo de perder o Brasileirão, tá a perigo de não ir pra frente na Copa do Brasil, porque o Neymar tá bravo e tá jogando bola agora, e tá a perigo de não classificar na Libertadores. Perigo altíssimo, alerta vermelho no Palmeiras. Porque jogar esse futebolzinho vagabundo que jogou hoje, não vira lá no Paraguai, não vira. Nós vamos ser humilhados no Paraguai. É humilhante sair nessa fase da Libertadores. Aliás, tá sendo a pior Libertadores do Palmeiras dos últimos 10 anos. E o Brasileirão que tava na nossa mão, estamos entregando pro Flamengo. O Flamengo agora tá com a faca e o queijo na mão. Com a faca e o queijo na mão. E a gente não consegue desvencilhar, velho. Não sabe ser grande, não sabe se manter lá em cima, tranquilo, grande, Palmeiras. Não sabe. Essa é a conclusão que eu cheguei. Porque um time que depende de ficar lá no fundo do poço pra dar a volta por cima e ganhar alguma coisa, é porque não sabe ser grande. Entendeu? Não sabe, caramba. Tô cansado de repetir isso aqui. Meu Deus do céu. Agora, vamos lá, o Flamengo vai ganhar o jogo dele amanhã e vai encostar em nós. Mas vai encostar bonito, com um jogo a menos. Parabéns, Palmeiras, entregando de novo a paçoca pro Flamengo. Tô vendo o mesmo filme do ano passado, cara. Meu Deus do céu, onde nós não ganhamos nada. Porque Paulista pra mim não é título, desculpa. É obrigação e acabou. No meio ano nós ganhamos o Paulista, não ganhamos o Paulista, é obrigação. Nós passamos o Paulista, mantivemos o Paulista, é assim que tem que ser. É nosso e acabou. Nessa draga que tá Corinthians, que tá São Paulo, que tá Santos, é obrigação do Palmeiras, pelo amor de Deus. Entendeu? Não tem disputa no Paulista. Mas agora, porra, velho, tem que ganhar um brasileiro, uma Copa do Brasil, o Libertadores. Porra, velho, que é... A Copa do Brasil estaria na nossa mão. Mas esse futebolzinho que nós estamos jogando aí, não sei não se vai passar, viu? Não sei não. Que vergonha. Que nojento. Meu Deus do céu. Deveria fazer uma proposta para aquele goleiro Fábio lá, o velho. Joga 200 vezes mais que o Ricardo Miguel aí. Só faltou entrar o Fred. Lembra do Fred? Só faltou entrar o Fred também pra fazer gol. Só o tiozão lá, no ataque. O Ganso, nossa senhora, o Ganso parecia o Messi no campo, né? Com aquela velocidade. Você viu o primeiro gol do Fluminense? É o Igor Rabelo puxando o contra-ataque, tocando pro Ganso e termina com o gol do Hulk. Aonde foi a falha? Corredor central não sabe jogar pelo corredor central. E quem errou? O queridinho Piquerez. Tinha um Arias aberto sozinho, ele vai fazer uma tabela com o Vitor Roque. O Vitor Roque, horroroso também mais uma vez, perde a bola, sai o contra-ataque e o gol é em cima do Murilo. Eu que já falei várias vezes, né, que o Murilo colocou o Hulk no bolso. Toma aí, ó, hoje. Péssimo, ridículo. Mas por que ele é titular? Porque o reserva dele é o Fux. Porque a diretoria não tem capacidade de contratar ninguém. E aí faz o quê? Renova o contrato. O que justifica a renovação do contrato do Murilo? Nada. Mas o reserva... Palmeiras precisa hoje de mais de 500 milhões para não ficar mal financeiramente. O que essas renovações aí a gente vai ver lá na frente. A Leila Pereira não tá preocupada com o Palmeiras. Ela tá preocupada com ela. Não, mas talvez esteja no plano ser eliminado quarta-feira e aí vende. Começa a vender todo mundo para ganhar dinheiro e não fechar no vermelho. Talvez seja isso, né? O plano do Abel Ferreira, que faz um trabalho ridículo, cara. É uma bagunça no meio de campo. O Andrés Pereira e o Marlon Freitas não marcam ninguém. E ele não consegue encontrar um equilíbrio para esse meio de campo. Mas não é novidade. Era assim também com o Aníbal Moreno e o Richard Rios. Era a mesma coisa, o mesmo problema, a mesma dificuldade. Hoje, o lado esquerdo do ataque, ridículo. Do ataque e da defesa, com o Piquerez e o Arias. O Arias, meu Deus do céu, que jogador que tem um emocional complicado, né? Tinha o quê? 25 mil pessoas no Maracanã? Não, mas deixa eu fazer uma pergunta, eu lembro da nossa discussão. É bom, a gente vai ter bastante tempo para discutir aqui, TH, pessoal do chat. O Arias não simboliza o Dudu? Fala para mim. Simboliza? Não simboliza o Dudu? Naquela nossa discussão que o Dudu era ala, o Dudu tava feliz com o Abel? Não, mas o Dudu saiu daqui como se fosse um problema. Todo jogador talentoso na mão desse cara vai ter semblante de Arias. Escreve o que eu tô falando, mano. Todos, mano. Todos se trouxer amanhã, o João Félix, o Cristiano Ronaldo, e colocar ali pra jogar na ponta, ficará triste num curto prazo. A gente não joga bola, TH. Imagina você, mano, você jogou bola. Todo mundo aqui brincou de futebol. Você imagina, você é um meio ofensivo. O que menos você tem a bola no pé, você só tem a bola no pé pra postar corrida, cara. Que jogador que fica feliz com isso, mano? É por isso que não existe meia no Palmeiras
Não. E é por isso que pro Abel é bola na cabeça do Flaco, né? Como saiu o gol do Maurício. Chutando o Carlos Miguel, casquinha e saiu o gol. Ninguém trabalha por aquela região do campo, né? E, enfim, não tem muito o que falar do Giai, péssimo, Piquerez, péssimo, mas mas aí, Tega, você tá falando mal de vários jogadores em campo. É coincidência? Todo mundo tá mal, todo mundo tá baixo. Hoje, exceção do Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes é bizarro. Voltando de lesão ainda, hein? Melhor que todo mundo de longe. Mas, enfim, não tem muito o que falar, porque o Abel Ferreira é ridículo, mas tá tranquilo. O problema, sabe qual que é o problema? É o sistema. O problema é o sistema. É o sistema. O Pardal, ele viu que ele não vai conseguir colocar o sazon dele, o temperinho dele, o sazonzinho português dele, dessa pica desses 3 zagueiros, ele não vai conseguir, ele não conseguiu. Aí ele recuou com o belo de um covarde, ele recuou e voltou para o 4-2-4 dele, né, no primeiro semestre, que muitas vezes também ficou aquém. Muitas vezes esse 4-2-4 ficou aquém, irmão. Não é de agora. Mas eu acho que caiu a fichazinha dele, que não dá pra você jogar com o Emiliano Martinez, irmão, de terceiro zagueiro improvisado, que é bosta grossa fazer isso, né? Não dá. Não rola você jogar com o Vitor Roque e Flaco Lopes lá numa linha de 3 lá na frente, que não acontece. Não dá. O Vitor Roque tá numa fase terrível. Ele tá um bagre horroroso, e a gente sabe que ele não é, mas ele tá um bagre ridículo e não funciona. Aí beleza, ele voltou no 4-2-4, o Gomes e o Murilo, inclusive o Murilo, ai meu Deus, o Murilo, eu vou falar do Murilo, calma, não vou falar agora não, calma. Entrou o Murilo e Gomes, o Giai é horroroso, que ele é um deficiente ofensivo, ele não, o cara quando ele é deficiente ocular, ele não enxerga. Quando ele é deficiente auditivo, ele não escuta, certo? O Giai deficiente ofensivo, ou seja, ele não ofende o adversário, ele não agride o adversário. Ele é um lateral defensivo, é isso que ele é. Porque quando ele vai pro ataque, quando ele tá puxando o contra-ataque, é bizarro. Ele consegue dar nas costas do Arias num contra-ataque. É bizarro, cara. É bizarro. E assim, a comissão técnica, o Abel Ferreira, a diretoria arrumaram pra cabeça nessa lateral direita. Não tem o que fazer nesse caralho. Então, assim, na minha opinião, o melhor a fazer é deixar essa cãibra desse Giai só defendendo e largar o Alan na frente. É isso. O time, beleza. Piquerez do outro lado. Piquerez também tá numa fase ridícula, horrorosa, péssima. Marlon e Andrés ali também. Olha, tá todo mundo uma bosta, tá todo mundo uma perfeita bosta. Esse técnico consegue foder com o futebol de todo mundo. E na frente, cara, é o pior. É o pior Palmeiras do ano, assim, de longe. É um ataque horrível, mano. É horrível, cara. E se você falar em nomes, você cai duro, cara, de nervoso. Você tem o Arias, que mijou ele mijou, cagou pelas pernas com o vaia da torcida do Fluminense. Ele borrou as pernas de medo, de vaia do torcedor do Fluminense. Cara, cadê sua personalidade, Arias? Não tem. Do outro lado, o Alan, que eu falei muito aqui no primeiro semestre, o Alan, o Palmeiras, você perdeu dinheiro com o Alan e vocês vão me dar razão lá no final do ano, fica tranquilo. E na frente, cara, o Flaco Lopes, que apesar de ter feito uma partida ruim, é uma ilha, talvez, de criatividade. Quando você sai no contra-ataque, o Vitor Roque já falei que tá uma negação completa. O Flaco, ele é uma ilha de criatividade quando sai no contra-ataque. Quando é ele no contra-ataque, alguma coisa, nem que tosca, acontece. Quando é os outros, não acontece nada. O Palmeiras é uma bagunça, irmão. O Fluminense, ele dominou o Palmeiras de forma, assim, vexatória. O Fluminense, ele domina o Palmeiras. Eu não sou conhecedor do Fluminense, mas me fala aí. Eu acho que o Fluminense tava poupando alguns jogadores. Tava poupando o time que não ganhava há 10 jogos. Poupou o jogador contra o titular do Palmeiras, que jogou contra o Cerro Porteño, não ganhou em casa e hoje perdeu com o time titular de novo contra o Fluminense. Esse Fluminense dominou o Palmeiras nos 15 primeiros minutos. O Palmeiras deu uma melhoradinha. Achou o gol com o Gomes. Achou o gol. Eu canso de falar aqui. Gol de escanteio, irmão. Jogou bola jogada na área de escanteio. É a mesma coisa de puxar a alavanca de caça-níquel. É sorte. É sorte. Achar a cabeça de um zagueiro seu na área é sorte. Então, Leila, morra abraçada com o seu treinador, que ironiza, como fez hoje no Maracanã. Aliás, vou repercutir aqui. Ainda não consegui ver o nome do jornalista carioca que apertou o Abel Ferreira na coletiva e o fez
perder as estribeiras, né? Outros aí também, que cobrem o Palmeiras, fizeram boas perguntas também, e ele ironizou na sua cara, porque quando o técnico tá ali falando na coletiva, ele não tá falando pra quem está na sala de coletiva, pra quem está perguntando. O dever de quem tá ali sentadinho, com o microfone na mão, tendo a oportunidade de fazer uma pergunta, é ser um interlocutor do que o interessado no que o entrevistado tem a dizer, vai falar. Quem tá ali sentado é um interlocutor meu, seu e de 17 milhões, 18 milhões de palmeirenses espalhados pelo mundo. O técnico tá ali para dar satisfação à torcida, para falar sobre o jogo, para falar sobre o seu trabalho, para falar sobre o que não deu certo. E eu venho falando aqui há tempos, por isso que eu falo, gente, eu cansei. É cansativo bater na mesma tecla, é cansativo dizer a mesma coisa desde 2024. E aí a gente ainda tem boa vontade de, em momentos esporádicos de bons resultados, a gente ter uma boa vontade de acreditar, de falar, não, vamos dar mais uma chance, não, vamos seguir pelo Palmeiras, e etc e tal. Acabou a paciência. E acabou a paciência com este modo que o clube do qual a gente ama está sendo gerido, desde que essa mulher sentou na cadeira de presidente. Desde que ela colocou os interesses dela e, consequentemente, do Palmeiras para manter o trabalho de um técnico que assinou um pré-contrato com o clube do Catar, tendo contrato vigente com o Palmeiras. E que aí depois se arrependeu, tava doidão, não sei, até hoje ele não explicou muito bem, ele apelou pro lado familiar, ele bateu de frente, ele tentou inverter a situação, e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo, eu lembro. Ano passado, o jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro, o Palmeiras venceu esse jogo por 1-0, gol do Felipe Anderson. E naquela semana explodiu a notícia de que o Palmeiras havia colocado a porcentagem do jogador Giovani para abater a dívida que o Abel Ferreira tinha com a FIFA, por ter assinado um documento, um pré-acordo, uma carta de intenções, não sei como você queira chamar, um pré-contrato, com o Al-Sadd do Catar. E o Abel fez todo um mise-en-scène para jogar para debaixo do tapete. E Leila Pereira manteve Abel Ferreira, renovou seu contrato sem multa, e disse já várias e várias vezes que vai com ele até o fim, e agora surge uma apuração do Diego Marada, publicou nas suas redes sociais lá no Twitter, acabei de ver, informação de dentro do clube, que a aposta será dobrada. A aposta será dobrada, segundo o Diego Marada, de pessoas do clube, fontes do clube, o disseram. O trabalho segue, esse trabalho porco, esse trabalho nojento, esse futebol escabroso que a Sociedade Esportiva Palmeiras joga. É, Flamengo, agora pelo amor de Deus, que Deus nos acuda, que o Flamengo leve esses 3 pontos lá na casa do Mirassol, né? Jogo que vai ser complicado também. Parece aí que saiu a provável escalação do Mirassol, vai com força máxima, tá? Tentar prejudicar o Flamengo. Mirassol que tem que jogar a Libertadores, o jogo de volta na casa da LDU, na altitude, e mesmo assim resolveu jogar com os titulares. Beleza, beleza. Flamengo tem que ir com a força que ele puder, né? Porque também tem um jogo que é o mais importante do ano, tá ligado? É o mais ápice no Maracanã contra o Cruzeiro, jogo de volta da Libertadores também. Mas o Flamengo é obrigado a ganhar hoje, mano. O Flamengo não... Mano, isso aqui é uma chance, assim, que de 20 aparece uma oportunidade. E é essa oportunidade aqui, do Flamengo encostar no Palmeiras e depender só de si mesmo pra ser, de novo, campeão do Brasileirão. Não tem coisa melhor do que você depender de si mesmo, da sua qualidade. Porque depender de resultados terceiros é horrível. Principalmente em Brasileirão, que a arbitragem é péssima. Então o Flamengo deve sim depender só dele. E hoje ele tem que levar a vitória, mano. Seja lá como for, quebrando o adversário, não importa. Tem que trazer os 3 pontos, pô. E que Deus nos acuda, porque o Flamengo vai conseguir e vai aumentar cada vez mais o desespero do palmeirense, aumentar a pressão. Mano, imagina se o Flamengo ganhar hoje. Não só vai aumentar a pressão no Palmeiras, como vai deixar os caras desequilibrados. Porque imagina se o Flamengo ganhar hoje e o Palmeiras quarta-feira foi eliminado da Libertadores, pô. Vai ser assim, vai ser o caos pro palmeirense. O caos. E aí eu quero ver se a Leila Pereira vai ter cunhão pra segurar a Abel Ferreira depois disso. Aí eu digo que realmente ela é arrochada. Eu digo que você é arrochada, Leila Pereira. Se o Palmeiras fosse classificado e se o Flamengo ganhar hoje, encostar no Palmeiras, viu? Eu digo que você é arrochada. Mas enfim, deixa aí tua opinião nos comentários. Os palmeirenses desesperaram aqui, porque, meu amigo, se eu fosse palmeirense e eu tivesse que aturar isso, um técnico perdedor há mais de 6 anos, eu já tinha
morrido, mano. Por isso que o Palmeiras nunca vai ser o Flamengo, mano. Essa é a verdade. Palmeirense, vocês nunca vão ter o protagonismo, a amplitude, a competência de ter uma camisa tão pesada, de ter um protagonismo tão pesado como o Flamengo. O Flamengo é aquele tipo de time que quando ganha, o Brasil tá feliz. E quando perde, o Brasil também fica feliz, porque os rivais só gostam de ver o Flamengo perder. E ver o Flamengo perder é raro. É raro. E coisas raras dá valor pros outros. E é isso que os rivais querem. Os rivais ficam só ali, ó. Só ali escondidinho na moita, ó. Quando o Flamengo perde, ó, tudo sai, pô. Tudo sai. Só o Flamengo tem esse poder de, ganhando ou perdendo, deixar o Brasil, o país todo feliz. Deixa a tua opinião nos comentários. Muito obrigado a todos. Se inscreve no canal. Valeu, falou. É nóis.